Você já se deparou com alguém que sente a necessidade constante de provar sua força? Aquele sujeito que aumenta o tom de voz para vencer uma discussão? O chefe que usa intimidação em vez de liderança? A pessoa que confunde agressão com poder? E você assiste a essa encenação pensando: será que eles realmente acreditam que isso funciona? Eis o que Nicolau Maquiavel compreendeu e que a maioria ignora. Indivíduos que agem com dureza estão revelando fraqueza, não poder. E pessoas perspicazes percebem isso instantaneamente. Enquanto todos os outros ou temem essas pessoas ou tentam igualar sua agressão, o indivíduo inteligente reconhece precisamente o que está ocorrendo. Uma mostra, uma atuação, uma tentativa desesperada de mascarar a insuficiência através da intimidação. Maquiavel dedicou sua vida ao estudo do poder, o poder genuíno, e não a performance teatral que a maioria confunde com ele. E o que ele desvendou transformará para sempre a sua forma de lidar com pessoas agressivas e intimidadoras. Porque o verdadeiro poder, segundo Maquiavel, é discreto, estratégico, invisível até o instante de sua manifestação. Enquanto o poder falso se anuncia incessantemente, apresenta-se sem fim, necessitando desesperadamente de sua validação. Hoje, vou lhe mostrar exatamente como as mentes inteligentes lidam com aqueles que exibem uma postura de dureza, não confrontando sua agressão, nem se submetendo a ela, mas compreendendo-a tão lucidamente que conseguem neutralizá-la por completo. Esta é a visão de Maquiavel sobre poder, intimidação e inteligência. E assim que você dominar essas táticas, nunca mais se sentirá ameaçado por condutas agressivas. Vamos começar. Maquiavel escreveu: todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Esta é a base de tudo. Aparência e realidade são conceitos distintos. E aqueles que incessantemente adotam uma postura de dureza são pura aparência. Nenhuma substância. Pense em pessoas verdadeiramente poderosas que você conheceu ou sobre as quais leu. O diretor executivo genuinamente poderoso não grita em reuniões. Não há necessidade. Uma única palavra dita em tom baixo pode alterar tudo. A pessoa verdadeiramente perigosa não profere ameaças. Não precisa. Sua capacidade é evidente sem precisar de demonstrações. O líder de fato perspicaz não busca incessantemente comprovar sua inteligência. Ela é autoevidente. O poder autêntico opera de forma discreta, eficiente, sem ostentação. O poder artificial, por outro lado, é o oposto. Exibições constantes, jactância interminável, performances agressivas concebidas para convencer você e a si mesmos de que são formidáveis. Maquiavel observou isso por toda a Itália renascentista. Os príncipes que ameaçavam constantemente, que governavam pelo medo e pelo espetáculo, decaíam rapidamente. Aqueles que mantiveram o poder por décadas eram estratégicos, reservados, frequentemente subestimados. Eles compreenderam: quanto mais você necessita provar sua força, menos potente você de fato é. Este é o primeiro discernimento que as pessoas inteligentes utilizam ao lidar com indivíduos que agem com dureza. O reconhecimento de que a própria encenação é a fraqueza. A pessoa que grita com você não está evidenciando poder. Está evidenciando que o volume é seu único instrumento. O chefe que intimida não está exibindo dominação. Está evidenciando sua falta de competência para liderar por mérito genuíno. O indivíduo que incessantemente fala sobre sua força está anunciando sua insegurança. A verdadeira robustez não requer propaganda. Então, quando você se depara com alguém agindo de forma agressiva, a resposta inteligente não é o temor, mas sim a análise. O que essa pessoa está compensando? O que lhe falta que está tentando disfarçar com a agressão? E uma vez que você percebe isso com clareza, a intimidação perde toda a sua força. Mas por que as pessoas agem de forma agressiva em primeiro lugar?
Maquiavel compreendeu a psicologia humana melhor do que quase qualquer um na história. E ele identificou precisamente por que algumas pessoas optam pela agressão. Elas carecem de ferramentas alternativas. Pense estrategicamente. Se você é inteligente, possui múltiplos métodos para alcançar seus objetivos. Lógica, persuasão, raciocínio estratégico, planejamento de longo prazo, construção de relacionamentos. Se você é competente, possui habilidades que geram valor real. Você não precisa impor sua vontade às pessoas. Elas desejam o que você oferece. Se você é seguro, não necessita de validação constante. Seu valor próprio provém da autoavaliação, não da submissão externa. Mas se você carece dessas qualidades, se não é inteligente o suficiente para a estratégia, não é competente o suficiente para gerar valor, não é seguro o suficiente para existir sem validação contínua, então a agressão se torna sua única ferramenta. Intimidação, volume, ameaças, postura física. Não é força, é a ausência de opções superiores. Maquiavel escreveu: os homens são tão simplórios e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador jamais carecerá de vítimas para suas artimanhas. A pessoa que age com dureza está executando um engano. Ela espera que você confunda sua atuação com capacidade. E isso funciona com a maioria das pessoas, porque a maioria reage emocionalmente e não de forma analítica. Alguém grita, elas se sentem intimidadas. Alguém ameaça, elas sentem medo. Quando alguém se exibe, gera a sensação de superioridade alheia. No entanto, uma pessoa inteligente discerne a verdade de imediato. Ela percebe que essa pessoa usa a agressão por falta de outros recursos. E essa compreensão muda tudo. Pois, ao entender que a única arma de alguém é a intimidação, você sabe exatamente como neutralizá-la. Não reaja emocionalmente. Não ceda à sua agressão. Não se submeta à sua encenação. Simplesmente mantenha calma. Seja estratégico, não se deixe abalar pela teatralidade. E observe a constatação de que sua única ferramenta é inútil contra você. Então, como as pessoas astutas lidam com os valentões? Maquiavel sugere várias estratégias, cada uma mais eficaz do que contra-atacar a agressão ou demonstrar receio. Estratégia 1. O espelho. Não reaja à teatralidade deles. Apenas reflita de volta, sem emoção. Se alguém grita, você mantém a serenidade e reformula o que foi dito em um tom normal. Então, o que você está dizendo é: se alguém profere uma ameaça, você a registra de forma factual. Sua ameaça foi anotada. Se alguém adota uma postura imponente fisicamente, você não a imita nem recua. Você simplesmente continua como se nada tivesse acontecido. Isso é devastador para o valentão, pois toda a sua tática depende da sua reação. Eles precisam que você se sinta intimidado ou que retribua a agressão. Ambas as respostas validam sua performance, mas a reflexão calma os expõe. Ela mostra a todos os observadores que a agressão é encenação, que você não está no jogo deles e, o mais crucial, força-os a escalar para a violência real, o que a maioria não fará, ou a recuar, o que destrói sua imagem. Maquiavel entendia que aquele que se mantém sereno enquanto os outros perdem o controle detém o verdadeiro poder naquele momento. Estratégia 2. A retirada estratégica. Às vezes a resposta mais inteligente à agressão é o desengajamento, não por medo, mas por estratégia. Maquiavel escreveu: o leão não consegue proteger-se das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Saiba quando ser qual. Se alguém está se fazendo de durão para te provocar para um conflito que não serve aos seus interesses, não se envolva. Deixe-o encenar, deixe-o gritar, deixe-o se exibir, e então, simplesmente, vá embora. Não terei esta conversa enquanto você estiver gritando. Avise-me quando estiver pronto para conversar normalmente. Isso não é submissão, isso é controle.
Você está ditando os termos do engajamento. Você está se recusando a participar da encenação deles. E isso é aterrorizante para pessoas cujo único poder é a performance. Pois você acaba de demonstrar que a agressão delas não tem efeito sobre você, que elas não podem controlá-lo pela intimidação, que são irrelevantes a menos que se envolvam nos seus termos. Estratégia 3. O movimento de judô. Maquiavel era um mestre em usar a força do oponente contra ele. Quando alguém age com o intuito de intimidar, muitas vezes está tentando provocar uma reação específica. Querem que você revide para que possam escalar e vencer. O movimento de judô é dar-lhes algo inesperado em troca. Alguém está gritando agressivamente. Você responde com genuína curiosidade. Você parece realmente frustrado. O que está realmente te incomodando? Alguém está tentando intimidar. Você responde com a resolução de problemas de forma prática. Ok, então você está insatisfeito com X. Aqui estão 3 soluções. Escolha uma. Alguém está se exibindo fisicamente. Você responde com uma desatenção amigável. Ei, cara, você está bem? Parece tenso. Isso desvia completamente o roteiro deles. Eles estavam preparados para o medo ou a contra-agressão. Não estavam prontos para um engajamento calmo e estratégico que trata sua performance como ruído irrelevante. E a maioria das pessoas que dependem da intimidação não tem um plano B quando a intimidação não funciona. Estão tão comprometidas com a encenação que não conseguem mudar para a resolução real de problemas ou para uma discussão racional. Então, elas têm que escalar absurdamente, expondo-se como irracionais ou recuar, destruindo sua imagem de duronas. De qualquer forma, você vence. Maquiavel perguntou a famosa questão: é melhor ser amado do que temido, ou temido do que amado? Sua resposta: melhor ser temido se não se pode ser ambos. Mas ser amado e respeitado é o ideal. No entanto, o que a maioria das pessoas não compreende sobre esta passagem é que Maquiavel não se referia a agir de forma ríspida. Ele se referia a consequências reais. O medo baseado em capacidade comprovada difere do medo baseado em uma performance agressiva. O líder que demite pessoas por incompetência legítima gera um medo construtivo. As pessoas sabem que devem performar ou enfrentar consequências reais. O líder que grita e ameaça, mas nunca cumpre, cria desprezo, não medo. Maquiavel compreendia: o respeito provém da competência e da justiça. O medo advém de consequências previsíveis para comportamentos específicos. Agir com haste de superioridade não gera respeito nem um medo útil. Apenas cria aversão. As pessoas evitam um indivíduo agressivo não por este ser genuinamente poderoso, mas por ser desagradável e instável. Isso não é poder. É distanciamento social confundido com vigor. Por isso, indivíduos perspicazes abstêm-se de parecerem imponentes. Eles compreendem que a verdadeira influência deriva da competência. As pessoas dependem do que você oferece. As justas confiam em seu discernimento. As estratégicas desconhecem todas as suas capacidades. Quem possui tais atributos não necessita exibir ferocidade. Sua habilidade intrínseca fala por si. E quando a situação exige a aplicação de consequências, o fazem com serenidade, previsibilidade e sem emoção, o que é infinitamente mais aterrorizante do que qualquer grito ou bravata, porque isso demonstra poder genuíno, não um poder encenado. Maquiavel encararia o comportamento agressivo moderno como uma grande desvantagem estratégica. A razão é simples. Ele expõe suas limitações. Ao agir com dureza, você revela a todos o máximo de suas aptidões. Você está anunciando: este é o quão perigoso eu posso ser. Volume e ameaças. O indivíduo astuto jamais mostra sua capacidade plena. Ele se mantém estrategicamente ambíguo. Você não tem conhecimento de suas reais habilidades, e essa incerteza é mais potente do que qualquer exibição. Isso gera inimizades desnecessárias.
Pessoas agressivas acumulam inimigos sem perceber. Cada indivíduo que intimidam transforma-se em alguém à espera de uma oportunidade para sabotá-los. Maquiavel entendia que, em certas ocasiões, fazer inimigos é inevitável. Contudo, criá-los desnecessariamente através de uma performance agressiva é tolice. A pessoa inteligente minimiza o número de desafetos. Ela é cortês, estratégica, cuidadosa quanto ao momento de iniciar um conflito. O agressivo cria inimigos incessantemente e se surpreende ao ser posteriormente destruído pelo rancor acumulado. A agressão impede o pensamento estratégico. Ela é reativa, não estratégica. Aquele que se porta de modo inflexível age sob o impulso da emoção. Não antecipa 3 movimentos, concentra-se no imediato: dominar a conversa, vencer a discussão, provar seu valor no momento presente. Enquanto isso, o indivíduo perspicaz pensa estrategicamente: como esta interação serve aos meus objetivos de longo prazo? O que realmente preciso dessa pessoa? Qual é o caminho mais eficaz para meu propósito? Frequentemente, a resposta não envolve nenhuma agressão. Maquiavel escreveu extensamente sobre parecer fraco enquanto se posiciona para uma vantagem estratégica. O agressivo é incapaz disso. Ele se revelou. Escolheu a dominação imediata em detrimento do posicionamento estratégico. E no longo prazo, sempre perde para aqueles que pensam 3 passos à frente. Portanto, qual é a maneira mais sagaz de lidar com pessoas que se mostram duras? Maquiavel diria para torná-las irrelevantes. Não por meio de confronto, nem espelhando sua agressão, mas através de uma manobra estratégica que anula a importância de seu comportamento para seus objetivos. Eis como isso se manifesta. O colega de trabalho agressivo tenta intimidá-lo. Você não reage. Simplesmente o contorna, estabelecendo relações com quem importa, posicionando-se para oportunidades que ele, cego pelo drama, não percebe. O chefe imponente grita nas reuniões. Você não reage. Documenta tudo. Mantém a compostura profissional e discretamente planeja sua saída, ou uma aliança com seu superior. A pessoa agressiva em sua vida pessoal busca atenção pela intimidação. Você não a combate. Apenas reduz gradualmente o acesso dela a você, até que ela desapareça de sua vida. Este é o movimento de poder supremo. Tornar a agressão de alguém completamente irrelevante, através de um posicionamento estratégico. Eles focam na performance, você nos resultados. Eles tentam dominar a interação imediata, você constrói a estrutura que os torna desnecessários. Eles jogam damas, você joga xadrez. Maquiavel compreendia que o poder verdadeiro não reside em vencer cada confrontação, mas em organizar as circunstâncias de forma tão favorável que o confronto se torna desnecessário. O príncipe que precisa constantemente demonstrar força é fraco. O príncipe cuja posição é tão segura que ninguém ousa desafiá-lo, esse possui o poder real. E pessoas inteligentes aplicam este mesmo princípio aos conflitos interpessoais. O objetivo não é derrotar pessoas agressivas no palco que escolheram, performance, volume, intimidação. O objetivo é tornar o palco delas irrelevante para seu sucesso. Observemos como isso se desenrolou na história. Júlio César versus o Senado. O Senado romano tentou incessantemente intimidar César com ameaças, manobras legais e posturas agressivas. César não equiparou sua agressão politicamente. Ele construiu poder real, lealdade militar, apoio popular, alianças estratégicas. Quando finalmente o empurraram longe demais, ele não gritou ou ameaçou. Atravessou o Rubicão calmamente com suas legiões. Um único ato decisivo de uma posição de poder genuíno, contrastado com anos de bravatas agressivas de uma posição de poder em declínio. Sabemos quem venceu. Napoleão versus os generais da velha guarda.
Quando Napoleão ascendeu ao poder, muitos generais veteranos tentaram intimidá-lo, desconsiderá-lo e agir de forma agressiva em relação a esse jovem recém-chegado. Napoleão não discutiu, não correspondeu à agressão deles, nem tentou provar seu valor com palavras duras. Ele simplesmente vencia batalhas de forma estratégica, brilhante e consistente. Eventualmente, os generais de fala dura ou o seguiram ou se tornaram irrelevantes. A verdadeira capacidade supera o desempenho agressivo, sempre. Um exemplo moderno pode ser visto na dinâmica corporativa. Observe como CEOs bem-sucedidos lidam com membros agressivos do conselho ou executivos hostis. Eles não gritam de volta, nem tentam ser mais duros que eles. Eles apresentam dados. Eles constroem alianças. Eles posicionam suas iniciativas tão bem que a oposição se torna insustentável. Em seguida, implementam calmamente sua estratégia, enquanto a pessoa agressiva ainda está esbanjando exibicionismo. O padrão é consistente. A inteligência e a estratégia superam a agressão e o desempenho, não através da contra-agressão, mas tornando a agressão estrategicamente irrelevante. Então, aqui está a aplicação prática da sabedoria de Maquiavel. Quando você encontra alguém agindo de forma arrogante, lembre-se de que estão revelando fraqueza, e não força. A necessidade deles de exibir agressividade mostra que não possuem ferramentas melhores. Não se envolva nos termos deles. Não iguale a agressão nem demonstre medo. Ambas as respostas lhes dão o que querem. Mantenha-se estratégico. O que você realmente precisa da situação? O que serve aos seus interesses a longo prazo? Use a previsibilidade deles. Pessoas que dependem da intimidação são tediosamente previsíveis. Planeje em torno delas. Construa poder real. Concentre-se na capacidade real, em alianças estratégicas e no posicionamento, e não na demonstração de força. Torne-os irrelevantes. A vitória final não é derrotá-los em um confronto. É organizar seu sucesso de modo que o comportamento deles não importe. Maquiavel lhe diria: a pessoa que precisa agir de forma agressiva já está perdendo. Está gastando energia em uma performance enquanto você constrói poder real. Está focada na dominação imediata enquanto você planeja o sucesso a longo prazo. Está jogando o jogo que conhece enquanto você está mudando as regras. É por isso que pessoas inteligentes não agem de forma agressiva e nunca se sentem ameaçadas por aqueles que o fazem, porque compreendem que o poder real não se anuncia. Ele simplesmente vence silenciosamente, estrategicamente, inevitavelmente. Então, da próxima vez que alguém tentar intimidá-lo, lembre-se de que você não está lidando com força, está lidando com alguém que ficou sem melhores opções. Mantenha calma, mantenha-se estratégico, mantenha o foco em seus objetivos reais e deixe-os esgotar-se, exibindo-se para uma audiência que não está impressionada. Enquanto você constrói a posição que torna o desempenho deles sem sentido. Esta é a lição de Maquiavel. O verdadeiro poder não precisa parecer duro, só precisa ser inteligente.